Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje, no nosso episódio de número 14, nós continuamos tratando do tema da conversão. Hoje, conversão e a ética do novo homem criado segundo Cristo, parte 4. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, sou professor de psicologia da educação pelo Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Também tenho uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Junto comigo hoje, professor Claudivan de Oliveira, também doutor em Psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. O professor Cláudio também tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Também o professor, pastor Anderson Cleiton Pires. Professor Anderson, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Teologia, com ênfase em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo. No último episódio, nós continuamos desenvolvendo o tema da emergência desse novo homem, né? Criado segundo o modelo de Cristo, segundo a ética de vida, os ensinamentos e o modo de vida de Cristo. E vamos seguir adiante agora considerando o seguinte: a gente vive num mundo mau, um mundo que é determinado por uma engenharia da maldade, onde a maldade ela é praticada num nível, às vezes, de refinamento que a gente não pode desconsiderar. Eu vou começar com essa pergunta. Como é que se desenvolve, né, como é que emerge esse novo homem, essa nova criação, dentro desse mundo determinado por uma engenharia da maldade? No podcast anterior, nós chegamos a mencionar sobre a relação indivíduo e mundo, pessoa e mundo, né? Aliás, tem um livro que eu me lembrei agora pelo título, né? É um livro que eu acho que seria interessante para quem nos ouve agora, né? Um livro que seria interessante de ser lido, né? Um livro de um teólogo católico romano, um dos mais importantes do século XX, né? Um livro com o título de A Pessoa e o Mundo, ou O Mundo e uma Pessoa, né? Romano Guardini. É um livro que eu acho que muita gente teria interesse em fazer uma leitura, né? Acho que é um livro rico e que estabelece um bom diálogo com a psicologia e também com a sociologia. Então é a teologia buscando a interface da sociologia e psicologia. É um bom livro, né? Bem, a pergunta do professor Timóteo, ela é provocativa, né? Porque, na verdade, esse mundo em que, determinado por essa engenharia do mal, essa engenharia da maldade, é um mundo que provoca traumas, é um mundo que provoca doenças, que abre feridas, que estabelece uma relação de esmagamento, de supressão da vontade do eu, por conta de uma dificuldade que determinadas pessoas desenvolvem ao longo da sua própria contingência familiar, né? O problema é que é um mundo que adoece tanto em termos de potência, ele adoece com mais força as pessoas, um poder de destruição maior. E é também um mundo que produz o alcance dessa engenharia do mal também se tornou mais extenso, porque parece que numa sociedade tradicional ele havia sido contido, né, e portanto ele militava ou ele agia, operava mais dentro das fronteiras do chamado espaço profano. Agora não, ele atua tanto dentro dos limites do espaço profano quanto dos limites do espaço não profano, que é o espaço sagrado.
Então hoje nós temos essa engenharia do mal operando praticamente em todo o mundo. E não existe mais uma diferenciação em termos de que pessoas ou que alvos mais definidos são objetos de atuação para a destruição dessa engenharia do mal. Então ele provoca doenças para morte na sociedade e provoca doenças de morte também nas chamadas comunidades de fé. Então nós estamos praticamente vivendo uma experiência inédita, né? Eu me lembro que eu assisti um filme exatamente no final do milênio, 1999, um filme que não tinha tantas pretensões, feito pelo Schwarzenegger. Todo mundo sabe que o Schwarzenegger não participa de grandes filmes, né? Mas ele participou de um filme que, curiosamente, preconizava um tema religioso e dentro daquele tema religioso estabelece uma relação entre o mal e aqueles que, entre aspas, né, deveriam ser protegidos pelo bem, por Deus. Chega um momento em que o mal ele avança tanto que nem mesmo quem está dentro dos limites da esfera do bem consegue ser protegidos. Chega um momento que o mal personificado na presença do anticristo ali, ou da besta, ou do filho do diabo, entra dentro da igreja. O padre diz: olha, aqui você não pode operar, você não pode atingir ninguém, você não pode fazer mal a ninguém, aqui nós estamos protegidos. Ele olha, ri para o padre e quebra o pescoço do padre. E depois provoca um buraco, mata mais dezenas de pessoas, dando a entender o seguinte: não existe limites para a ação da maldade. Não existe limites. Então ela vai avançar e nós estamos falando, e isso sem considerar que essa perspectiva sóbria de projeção do tempo escatológico sugere exatamente essa noção de ação sem fronteiras do mal, né? O mal, ele está agindo com tanta força no meio da sociedade quanto no meio das religiões, das comunidades de fé. E pensando nisso, eu acho que para quem vai nos assistir e ver o nosso vídeo, eu acho que a gente vai ter que compreender melhor sobre a arquitetura moral dessa sociedade que nós estamos vivendo agora, em que a engenharia da maldade está avançando e ganhando cada vez mais força de destruição em massa, né? Então, o professor Claudivan, ele vai fazer uma exposição, uma análise, a partir de alguns referenciais teóricos, né? Que nós vamos aqui ouvi-lo e, à medida do possível, eu vou dando uma contribuição, e eu acho que isso vai ser muito pertinente para todos que estiverem nos escutando, né? Eu queria só chamar atenção para uma coisa. Dentro do escopo da formação do professor Cláudio, ele também passou por uma formação, e essa é uma formação que justifica, sobretudo, a facilidade que ele tem com os temas, né, relacionados à psicossociologia, é a formação que ele tem em teoria social, né? Então, se ele não tivesse essa formação, dificilmente ele conseguiria transitar no mundo dessa análise, né? E o professor Claudivan também, a partir da experiência pastoral dele, que foi uma experiência pastoral de muitos anos, onde ele praticou também muito aconselhamento, né? Então, não é só um conhecimento que ele adquiriu nos estudos sobre teoria social, mas o contato com pessoas, e, portanto, o contato social com pessoas que sofrem no mundo, nesse mundo que vai ser analisado agora. Então, eu queria que você ficasse atento, né? E que prestasse bastante atenção, porque isso poderá ser determinante para a sua visão de mundo a partir de agora. Professor Cláudio, a palavra está com o senhor. Durante muitos anos eu tenho enfrentado o problema de
fazer uma leitura da subjetividade humana, mas descobrindo aí os limites que a ciência da psicologia revelou, sobretudo a partir dessas grandes mudanças do cenário de uma ordem social a partir, talvez, da década de 90 do século passado, não é? Em que a gente tem uma complexificação da vida humana, e a complexificação da sociedade, da cultura, implica também na formação de um indivíduo como realidade complexa, não é? O indivíduo reflete o brilho dos processos sociais. Por isso, mais do que nunca, a nossa análise hoje ela tem que ser psicossociológica, não é? No texto Sociedade do Glamour, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para o fato de que a doença do indivíduo não começa no indivíduo, ela começa num ente coletivo doente. Então, se nós tocarmos aqui o problema do mal, não é? Nós precisamos entender uma nova ordem social que está exercendo uma ação coercitiva, uma ação de condicionamento do indivíduo, a partir do qual esse mal aparece também nas interações sociais, a partir do encontro dos indivíduos, dos interagentes, não é? Então vamos falar um pouco sobre essa nova configuração de vida que aparece, por exemplo, na obra de um autor chamado Zygmunt Bauman. A gente está falando do problema da moral, da ética aqui, não é? E ele tem uma obra chamada Ética Pós-Moderna. Nessa obra ele considera a condição pós-moderna, não é? O que há do ponto de vista moral, de específico aí. Ele diz que se trata de um momento no qual a derrocada da autoridade tradicional, já acontecida ao longo da própria modernidade, não é? Ela extirpa do cenário social aquela polaridade moral, bem e mal, não é? Uma sociedade tradicional é caracterizada por uma metafísica moral. Então, quando, tanto na tradição do Antigo quanto do Novo Testamento, se fala da moral, se fala disso a partir da presença do transcendente, de uma revelação no mundo, não é? Portanto, uma autoridade da tradição, da crença metafísica, escatológica, que orienta as escolhas no cotidiano. Bem, Bauman diz, não temos mais essa orientação no cotidiano. As autoridades tradicionais perderam a sua credibilidade. No momento das escolhas no cotidiano, não são esses princípios que nos fornecem certezas para as nossas escolhas, mas também a própria tentativa moderna de construir uma filosofia ética que nos apresente uma ética universal, que reduza a incerteza moral no cotidiano. Bauman diz nessa obra, também fracassou. Portanto, a pós-modernidade é esse momento caracterizado pelo que ele chama de incerteza moral. A princípio, há uma celebração, como eu disse antes, não é? De uma vida do indivíduo que agora se emancipou da coerção das grandes tradições, das autoridades religiosas, não é? E, portanto, seria o momento do gozo de uma plena liberdade para a autorrealização do indivíduo, sem as amarras das autoridades. Mas o custo a pagar por isso, Bauman diz, é a incerteza moral. Em que sentido se apresenta essa incerteza moral? No momento da escolha, o indivíduo não conta com critérios que deem a ele a segurança acerca de qual caminho eles devem escolher. Há um filme chamado 360, e ali tem uma frase muito interessante. Em algum momento do filme, uma moça diz: certo sábio disse uma vez,
quando chegar a uma bifurcação, escolha um caminho. O sábio só se esqueceu de dizer qual caminho a gente deve escolher. Mas ali se trata de uma pessoa que vive esse cenário que Bauman chama, naquele momento ele usava o conceito ainda de pós-modernidade, não é? Por quê? No momento da escolha, com qual critério nós contamos para nos dar segurança acerca de qual caminho tomar? E Bauman diz, nosso momento de vida é um momento em que esse critério não existe. Nós temos, como dizia Max Weber, um politeísmo axiológico, várias vozes, vários sistemas, não é? Que apresentam uma configuração de valores, mas nenhum deles nos dá a garantia de que ele é mais confiável do que o outro. Então há uma cacofonia de sons, não é? A gente tem então esse momento em que se apresenta para o indivíduo a seguinte pergunta, não é? Quais critérios se deve adotar no momento da escolha? Essa é a angústia. A angústia que Bauman apresenta do ponto de vista de um conceito muito interessante, que é o de ambivalência do eu moral, não é? Esse conceito do Bauman, ele apresenta uma ansiedade do indivíduo no contexto da pós-modernidade. Que ansiedade é essa? Ele tem diversas opções em um determinado momento. Não é? Uma mulher nesse nosso mundo pós-tradicional, ela pode escolher se casar ou não se casar. Ela pode escolher ter filhos ou não ter filhos. Ela pode escolher ter filhos depois de uma estabilidade profissional ou ter filhos antes de uma estabilidade profissional. Ela pode escolher não se casar e ter filhos. Então, uma enorme variedade de possibilidades estão expostas diante do indivíduo, não é? Porém, qual é o grande problema? Nenhuma das formas de vida é segura. Em que sentido? De que a escolha realizada pelo indivíduo, não é? Ela não dá a ele nenhuma garantia de que ele será, de que essa escolha o conduzirá a uma realização. Nós temos aí seriados que mostram na nossa vida cotidiana, não é? Sempre que uma mulher escolhe, por exemplo, ter filhos depois de alcançar a estabilidade profissional, ela está fazendo uma escolha para a própria realização. E lá na frente, o problema é que essa mulher pode descobrir que essa escolha não a levou à realização. De maneira que é então essa ambivalência do eu moral? No momento da escolha, existe a intenção de fazer a escolha para a própria realização, mas não existe a garantia de que essa escolha que foi feita para a própria realização levará a essa realização ou a uma frustração no futuro, não é? Isto significa que a gente está em uma sociedade em que o indivíduo está sozinho e só ele está presente no momento da escolha. Ele não tem o amparo das tradições e ele não tem a segurança de uma reflexão ética que aponte para ele o caminho e dê garantias para a sua realização. E Bauman também nos fala de nessa sociedade que ele considera sociedade da morte do ético, nessa sociedade que ele considera a sociedade da morte do ético, não é? Qual é, então, o único critério que resta para o indivíduo no momento em que ele faz as escolhas no cotidiano? E o Bauman diz, diante da variedade de possibilidades no cotidiano, o indivíduo irá avaliar qual, dentre as diversas possibilidades, dará a ele a maior experiência orgástica, não é? Então eis aí o único critério que resta no cotidiano. Fazer a seleção
fazer a seleção pela possibilidade que promete a ele a maior experiência orgástica. Bem, além dessa obra ética pós-moderna, portanto, está nos falando de um indivíduo cada vez mais orientado por um princípio de gratificação imediata no cotidiano. Esse é um conceito que Bauman também usa, sociedade de gratificação imediata. Surge um segundo componente na obra dele que pode ser interessante para nós aqui, quando a gente fala de uma engenharia da maldade, que é a obra dele em que ele lança a mão do construto o amor líquido, não é? O que é isso? Bauman está falando de uma mudança semântica no conceito de amor. Se você volta à década de 70 do século passado, em 1970 foi lançado um filme que eu acho que praticamente ninguém, só as pessoas com mais de 50 anos talvez se lembrem desse filme, Love Story. Vou dizer que eu não assisti esse filme, mas qual era o impacto, o comentário que havia acerca desse filme? A ideia de um amor como uma realidade única, que não se repete, não é? E a morte de um dos integrantes ali do casal significava um luto, talvez uma perda para a vida toda. E Bauman diz, bom, o que acontece na pós-modernidade? Uma mudança na semântica do conceito de amor. Então, o amor que era um conceito usado como experiência única na vida, imprevisível, agora noites avulsas de sexo podem ser consideradas, então, experiências amorosas, não é? Há uma mudança na semântica do conceito de amor. E por isso, amor líquido configura interações que têm uma fluidez, não é? Laços afetivos que se rompem muito facilmente. Por isso, Bauman sugere que a substituição do conceito de relacionamento, que sugere compromisso, que sugere obrigações, pelo conceito de conexão, típico das interações nas redes sociais. Por quê? Porque conexão e não relacionamento. Porque conexão tem leveza. É possível conectar-se e desconectar-se com facilidade, apertando uma tecla, não é? Então ele entende que esse conceito se torna interessante para falar dessas relações fluidas que operam, não é? No nosso cotidiano. Mas quais são os critérios para manutenção dessas interações fluidas? O Bauman diz, à medida que a interação promete uma experiência orgástica, garante uma experiência orgástica, ela é funcional e até segunda ordem, é um conceito que ele usa, não é? Até segunda ordem deve ser mantida, porque novas oportunidades surgem, não é? Ele cita no livro dele um novo tipo de personagem social, que é esse orientador que vai ensinar os indivíduos como transitar nesse novo ambiente escorregadio das relações líquido-modernas, não é? Então, é preciso, diz uma dessas orientadoras, deixar sempre uma porta aberta para novas experiências. A conexão que se assume agora, ela não pode comprometer as possibilidades de novas conexões que também vão angariar a experiência do prazer. Em tudo isso, tanto na ética pós-moderna do Bauman, quanto no conceito de amor líquido dele, não é? A gente está vendo a configuração de um mundo no qual o conceito cristão de ágape, que nós pensamos aqui como capital afetivo, não é? Portanto, bondade, vocês devem se lembrar, esse conceito de capital afetivo foi abordado. Lembrando, se trata de uma lógica de interação cuja finalidade é a preservação do bem do outro,
Portanto, o capital afetivo implica em patos, implica em perder para que o outro seja preservado. Nessa nova configuração social de vida, em que, como diz Bauman, as escolhas no cotidiano são escolhas orientadas por um único princípio, que é: eu farei, dentre várias possibilidades, a opção pela experiência que promete a maior experiência orgástica, a maior potencial orgástico, não é? E também esse amor líquido, que é absolutamente autorreferenciado. E professor Anderson falou do pensamento do apóstolo Paulo, chamando a uma forma de interação cuja finalidade é sempre a escolha de uma linguagem que comunica a importância do outro nas nossas interações sociais. Portanto, quando a gente fala de bondade, a gente está falando de uma lógica de interação que a gente pode chamar de calogênica, a partir da teoria Sistema de Estruturação de Crença. Vocês podem digitar no Google Sistema de Estruturação de Crença Sócio-Interativo. Vocês vão achar um artigo do professor Anderson que usa esse conceito, lógicas de interação calogênicas. Kalos, no grego, bom, de boa qualidade, não é? Boas sensações. O que é uma lógica de interação calogênica? É uma ação planejada com intenção subjetivamente visada. Tudo que eu faço na interação tem a intenção de estruturar crenças alcalinas no outro, não estruturar crenças oxidantes, patogênicas, não é? Sim. Os nossos ouvintes estão ouvindo, obviamente com atenção, o conceito de engenharia do mal e da maldade sendo usado aqui. Mas eu queria fazer uso de um artigo que foi publicado por um jornal, Gazeta do Povo, o nome do jornal. Sim. Há mais ou menos um ano e meio atrás, em que a definição do mal é pedido, né, colocado. Afinal de contas, o que é o mal e a maldade, né? Segundo Agostinho, o mal se define como ausência de bem. Por isso, sua natureza é objeto da filosofia moral. Não se trata apenas de um mal que figura a dinâmica racional de uma conjuntura, um terremoto, uma corrupção na política, nada disso. Não. O mal é um problema que se enraiza na estrutura ontológica da realidade como um todo e produz uma racionalidade transgressora, capacidade de contagiar todo mundo para fazer só o que não pode ser feito, transgredir linhas que são proibidas, que atinge dimensões macrosociais do mundo contemporâneo. Ele não se manifesta esporadicamente aqui e acolá, o mal, a maldade, nessa ou naquela configuração histórico-social de existência. Não. O mal define a natureza de uma lógica de interação, que se configura num modo de existir e de operar das pessoas na vida e no mundo. Trata-se, pois, de um problema moral. O mal é um problema moral. Ele é inferido de um ethos. Por isso, mesmo que ele apresente um instinto, por isso mesmo, ele apresenta um instinto funcional. Ele afeta a substância das coisas, cria uma identidade ontológica, ou seja, uma identidade ontológica do eu das pessoas, a forma como eles operam no mundo, e produz um comportamento errante inevitável em todos. Sua mobilidade é monofuncional, portanto, ela só tem uma tática
e uma estratégia: destruição. Destruir tudo, não deixar nada em pé. Haja vista que ela opera somente com a finalidade de abolir o bem moral do mundo da vida. Eu vou repetir. Qual é a finalidade dessa engenharia do mal? Abolir o bem moral do mundo da vida humana. Extinguir. Deixar, o bem moral vai deixar de existir, e essa é a meta do mal. E aí ele estabelece várias estratégias, baseado, eu diria, estratégias no plural, baseados no objetivo de estratégia no singular. Né? Como existe crença matricial e crenças derivadas, então existe uma estratégia monofuncional que produz estratégias multifuncionais. Né? O fato é que o objetivo final de tudo é destruir valores que foram enraizados numa sociedade do bem. Quando todo mundo passa a não ver mais sentido nesses valores do bem que foram enraizados numa sociedade estável, uma sociedade, vamos chamar essa sociedade de uma sociedade tradicional, né? Tipicamente tradicional. Então, se de fato é isso aí que configura essa constelação da sociedade em que é determinada pela engenharia da maldade, então o que o Bauman está falando aí é realmente uma coisa curiosa, né? Porque, primeiro, a gente, quando sempre está usando uma experiência orgástica, essa é uma expressão do próprio Bauman, né? Que ele repete em vários dos seus livros, mas de forma muito emblemática, que é o mal-estar da pós-modernidade, num capítulo que ele trata sobre o tema da religião pós-moderna. Então, nesse capítulo específico, ele usa, baseado com o diálogo com o mal-estar da civilização do Freud, ele introduz o conceito de economia libidinal. Lembre-se bem que agora há pouco nós falamos que qual é o objetivo da engenharia do mal? Desenraizar todos os valores do bem. Quando nós desenraizamos todos os valores do bem de uma sociedade, então essa sociedade passa a ser determinada pelo quê? Pela experiência de sensações. Sim. Não são mais valores que orientam as pessoas, são sensações. Aliás, nós queremos trazer a reflexão a partir de um artigo, de um texto, que também foi publicado no mesmo jornal desse, Escato, Moralismo e a Morte da Cobiça. Essa sociedade que o Bauman está analisando é uma sociedade que nós temos dificuldade de descrevê-la, de analisá-la, em parte porque nós não temos uma gramática ética que define criticamente o que é a moral. Nós não temos uma dificuldade nisso aí. O que é moral? Não sabemos, temos dificuldade. Por quê? Porque nós só podemos falar da moral quando nós enxergamos por trás dela o componente que dá visibilidade e suportabilidade a ela, que é o valor. Se numa sociedade do mal nós estamos vendo o desenraizamento cada vez mais progressivo de valores, portanto, quando se desenraiza valores, se desenraiza também a moral do cotidiano. Quando nós temos valores enraizados com a moral, então nós temos uma sociedade que praticamente vive de forma instintiva. É a sensação que denomina. Eu estou com fome, eu saio para comer. Comer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estou com necessidade, lembra do Clark Kent lá na segunda temporada? Ele via um carrão lá, um Ferrari, sei lá, e via, eu quero.
que você faz para adquirir? Ele ia para um caixa eletrônico e metia. Quando ele usa a criptonita vermelha, né? Exatamente. Vai lá e rouba, pega o dinheiro, entrega o dinheiro e sai com o carro. É uma sociedade desnormatizada. Por quê? Porque não tem mais moral, não tem mais valor. A gente não pensa mais em valor e nem moral. Portanto, tudo que nós temos à nossa disposição é simplesmente sensação. O que produz a experiência do bem, da gratificação, e o que produz o antítipo disso, o antônimo disso. Então, é uma sociedade difícil da gente compreender. É uma sociedade difícil porque ela acaba se apresentando como um inimigo invisível. É difícil lutar com o inimigo invisível. Porque você, quando luta com o inimigo invisível, você não... É mais difícil você identificar as fraquezas do seu inimigo visível. E esse é um problema mais sério. Eu acho que, em parte, também justifica o primado da fé, né? Quer dizer, o justo viverá por fé. Por que por fé? Porque imagina, ele está lutando contra um inimigo invisível. Ele tem mais que se defender do que atacar. Defender do que ele, às vezes, nem entende. Ele percebe, mas não tem uma definição de imagem. Ele percebe, esse é um problema da percepção, é que a realidade, ela chega à percepção, mas sem um crivo racional para tornar essa percepção uma análise, uma ponderação. Esse inimigo está colonizando o sistema de crença dele sem que ele detecte essa ação. Exatamente, é isso aí. Portanto, nós estamos vivendo uma experiência altamente dramática. Eu acho que o conceito baumaniano de a morte do ético, um conceito ao mesmo tempo genial e muito equivocado. Porque, de fato, a ética é a teoria crítica da cultura moral. Se há uma morte da ética, portanto, uma morte da ciência crítica da moral, então nós não temos o instrumento para fazer uma sondagem, uma análise dessa sociedade. E se nós não temos, então não há o que descrever, não há o que compreender dessa sociedade. Qualquer tipo de análise que é feita são análises que são meras suposições. Sem pouca relevância e pouca pertinência teórica. Mas, no entanto, é uma coisa que tem que ser considerada, porque eu acho que, para o que a gente está refletindo aqui, e aí eu acho que é importante a gente lembrar do que o Paulo disse. Olha bem, deixa eu só achar aqui. Eu vou colocar aqui no português e depois eu levo para o grego. Remindo o tempo. Ele diz o seguinte, eu vou colocar mais especificamente lá, no capítulo em que ele diz isso. Portanto, vejam prudentemente como vocês vivem, não como nécios, e sim como sábios. Olha a expressão. Remindo o tempo. Curando o tempo. Curando o tempo, porque recuperando o tempo que vocês desperdiçam quase que o tempo todo. Porque os dias, olha a expressão, porque os dias são maus. Essa é a expressão. São maus por quê? Porque são dias determinados pela ação da maldade. Basicamente isso. Então nós estamos fazendo uma avaliação sobre o que é a ética da moral no contexto em que a engenharia do mal está avançando de forma determinante. E a gente está aí, vivendo como se tudo tivesse normal, né? Absolutamente normal. A gente está vivendo o nosso cotidiano, fazendo as coisas, como se a gente tivesse a garantia de que nada de abruptamente novo
e negativo viesse a acontecer nos próximos anos. Casando e dando-se em casamento. Né? Casando-se e dando-se em casamento, exatamente. É isso aí. Mas, assim, a expressão porque os dias são maus é uma expressão interessante para a gente pensar. E mal em que sentido os dias são maus? Porque a gente gasta o tempo de forma que nós nos adoecemos. Nós fazemos uso de uma lógica do tempo que acaba atingindo patologicamente a nossa própria vida. E, por tabela, a vida de quem faz parte da nossa vida. E aí daqui a pouco eu vou entrar nesse tema, logo depois que o professor Cláudio tiver terminado a reflexão dele, eu vou entrar nesse tema. Falar um pouco sobre a lógica do tempo e do trabalho. Em que sentido essas duas variáveis estão de forma determinante no nosso cotidiano, de que forma que elas estão produzindo de forma silenciosa uma doença incurável nas pessoas e criando uma subjetividade completamente distorcida, né? Portanto, eu acho que eu vou voltar a palavra para o professor Cláudio. Acho que eu falei mais do que devia, mais do que era necessário, não sei, talvez não. Mas eu entrego então a palavra para o professor para ele dar continuidade. Mas eu quis pontuar essa questão da engenharia da maldade, né? Porque é dela que o professor está falando também, né? Pode continuar, professor. Bom, eu vou retomar também um artigo do professor Anderson, que trabalha o tema da agatofobia. Até me esqueci do título, o Timóteo pode colocar para a gente depois no link, não é? Em um dos podcasts anteriores, eu utilizei esse conceito, agatofobia. Agatofobia, cidade dos demônios. Agatofobia e cidade dos demônios, né? Então, por que agatofobia? É esta fobia de exercer a bondade nas interações cotidianas. Lembrando, por que isso acontece, não é? Na análise feita ali no texto do professor Anderson, a emergência da ética protestante, ela produziu um instinto aquisitivo, né? Ela desculpabilizou a ganância. Então, há uma racionalidade capitalística que opera nas interações sociais. O outro é visto sempre como um potencial adversário que ameaça o meu senso de autoafirmação. E dessa racionalidade capitalística que impede, que me coloca na condição de sempre evitar o prejuízo nas interações, nasce uma racionalidade poneropática, não é? Na qual eu estou sempre operando em lógicas de interação, agora patogênicas e não calogênicas. O que é uma lógica de interação patogênica? É aquela planejada para desfuncionalizar o senso de autoconfiança, de autossuficiência do outro, não é? A operação dessa racionalidade poneropática, poneros, o mal, ela tem a finalidade não de ocultar, mas de revelar a insuficiência do outro nas interações. E, portanto, a gente tem uma configuração social, não é? Que age a partir de fora do indivíduo, mas que o arregimenta para o exercício da maldade. E a bondade não pode ser exercida no cotidiano, porque quem a exerce se expõe à possibilidade de ser fragilizado, de ser revidado, de ser abandonado posteriormente. Então, a cidade dos demônios é a cidade em que os indivíduos se apostataram da crença de que
a bondade é um valor que deva ser seguido. Isso. O espaço urbano é o espaço em que os seres humanos se tornam demônios. Demônio aí é uma metáfora que está falando da total ausência do afeto, não é? Da morte do capital afetivo. E, portanto, da bondade, né? E, portanto, da bondade. Pode existir a conversão, pode existir a metanoia sem assumir esse predicado da bondade? Não é possível, é isso que a gente está vendo aqui. Então, toda essa reflexão que a gente está fazendo pretende alertar as pessoas, não é? Aqueles que querem levar a sério o Evangelho, o Reino de Deus, é preciso entender exatamente em que configuração de mundo nós estamos. Porque é muito fácil o indivíduo se enganar. Ele está sendo levado pelo movimento que legitima nessa sociedade esse modo operativo que na verdade é anticristão, e no entanto, acriticamente, ele pode pensar que está vivendo um estilo de vida cristão, professor Anderson. Não é? Enquanto você falava aí, eu me lembrava sobre o que de fato, né? Que tipo de valor predominante. Isso a gente fez no podcast. O valor predominante ou racionalidade predominante vai estar predominando a consciência dos indivíduos que vivem em sociedade no ensejo do tempo escatológico, né? Quer dizer, é quando a bondade deixar de ser atrativo. A bondade deixa de ser atrativo. Isso é uma afirmação muito importante. Deixou de ser atrativo a bondade. Uhum. Vamos para o mal. A sensação, o mal, por exemplo, você tem sede de vingança, você tem como compensar quem te descompensou. Essa é a voz da vingança. Você tem como reapropriar-se de uma dignidade, entre aspas, que foi tentada te tirar. E como é que eu faço isso? Você mata quem tentou te matar. Não no sentido literal. Sim. Mas matar de muitas formas. Então, o antivalor, a antimoral, se torna então o fenômeno aprazível que vai produzir imponderabilidade do eu moral. Portanto, o eu moral vai ser vai deixar de ser ambivalente, porque a ambivalência pressupõe oscilação entre escolhas, entre possibilidades de escolhas. Não, ele vai ter só um movimento, é um movimento para o mal, porque houve a renúncia do bem. Uma cultura, então, que cria uma vacina contra a conversão. Contra a conversão, por isso que a gente contra a bondade. E aí a gente faz o seguinte, como é que a gente vive numa sociedade dessa? O que a gente faz com o tempo? O que a gente faz com a nossa vida? O que a gente faz com a nossa vida? É uma pergunta que não tem uma resposta clara. E aí sim, eu acho que a coisa vai ficar feia. Eu acho que aí sim o índice de suicídio vai aumentar substancialmente no mundo. Casamentos, difícil ficar de pé. Que seja não vai. Família, sem possibilidade de continuar existindo. Fé, igreja, pouco provável. Quando a gente estamos caminhando para esse locus, para esse tempo social, estamos caminhando para ele, para o estabelecimento a institucionalização dessa cultura, desse novo tempo social, esse que vai ser predominado pelo mal. Aí a gente lembra da oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Olha a nossa atração pelo mal.
Olha, o mal não, pro bem. Na oração de Jesus nós temos uma atração pelo bem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, da poneria, do poneroso. O que significa? Fiz uma análise uma vez sobre um filme, eu acho que é A Espera de um Milagre, aquele filme que o prisioneiro está aguardando o momento da morte, e ali aquele prisioneiro tem um poder de cura. E há um momento em que ele fica sabendo que uma senhora está muito mal, está morrendo, não é? E esse prisioneiro, ele arma-se um esquema para ele poder sair da prisão e ir lá curar essa mulher. Mas me chamou a atenção aqui, você falou a atração pelo bem, não é? Esse prisioneiro, que na verdade era um homem muito nobre, né? Estava ali de forma equivocada, mas ele fica ansioso para fazer o bem. Ele fica aflito para ir lá e fazer o bem para essa mulher. Eu pergunto, onde é que está esse personagem no nosso cotidiano? O sentido é: não nos deixe ser modelados, cooptados pela engenharia da maldade. Essa é a tentação. Esse é o sentido. Eu diria que é uma tradução alternativa para o Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos. A liberdade, a livrar, significa estar em relação de incondicionalidade. Eu não sou condicionado pela cultura do mal. Não é ela que condiciona o meu agir no cotidiano. Mas quando eu sou e deixo ser condicionado, significa que a garra dessa engenharia toca a minha vida, determina valores que eu devo perseguir. Trabalho é um deles, mau uso do tempo outro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, mas eu quero então voltar a palavra para o professor. Eu acho que tem alguma contribuição. Acabou a síntese, né? Bem, para você que prestou atenção no que o professor Cláudio falou, eu quero então fazer um outro acréscimo. Já tem mais uma? Certo. Tem uma reflexãozinha que eu preparei de um tempo para trazer aqui para o nosso podcast, que eu queria fazer o uso dela agora e queria que você me desse a sua atenção, você que vai estar vendo esse vídeo. E uma reflexão que eu acho que toca a vida de todos nós, né? Toca a vida do professor Cláudio, toca a vida do professor Timóteo, toca a vida do Laércio, que não está aqui hoje com a gente, toca a vida do meu filho, que está lá no sul, toca a vida de todos nós, né? A minha, dos meus pais, toca a vida da minha filha, que está lá na Dinamarca, longe da gente. Toca a vida de todos, toca a vida da mãe do Cláudio, da irmã do Cláudio, da sobrinha do Cláudio, enfim, não existe grandes e pequenos, mas todos, né? Que é a questão de lidar com essas duas variáveis, o tempo e o trabalho. Acho que boa parte dos temas que são trabalhados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essas duas variáveis são variáveis que são tratadas de uma forma muito cautelosa por parte dos profetas no Antigo Testamento, por parte do apóstolo Paulo no Novo Testamento e também por parte, sobretudo, de Jesus. Quando ele faz os seus discursos junto com os seus apóstolos, né? E que são perguntas são feitas e mesmo as perguntas que não são feitas com a boca são feitas com o coração e Jesus responde, né?
Mas, enfim, nós temos aqui um fenômeno que sempre foi um problema. Eu lembro que uma vez em São Leopoldo, onde eu morava, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu conheci um cara que mexia com reciclagem de lixo. E eu comecei a conversar com ele, e lá pelas tantas eu vi da boca dele uma expressão que me chamou a atenção. O trabalho dignifica a pessoa humana. Aí eu pensei assim, bem, isso é um conceito bonito, né? Um conceito de esquerda que é bonito, né? Mas que tipo de trabalho dignifica a pessoa humana? Eu pensei, bem, o de catador de lixo não pode ser. Porque enquanto um catador de lixo está passando na rua, visitando cada casa com lixo, como é que é aqueles espaços que tem lixo? Não é caixa de lixo não, como que é? Que tem lá nos prédios, na rua em que tem muitos prédios, né? São tambores, né? São tambores, né? E eles ficam lá tirando saco por saco, analisando o que tem do saco. Às vezes é saco que tem coisa podre dentro. E eles se sujeitam a tudo aquilo. Eu falei assim, bem, esse tipo de trabalho não pode dignificar a pessoa humana. E o problema é que o trabalho, ele, na minha compreensão, ele mais adoeceu a pessoa humana do que dignificou a pessoa humana. A razão é simples. É porque no tempo, a partir da modernidade, esse tempo social, modernidade, pós-modernidade, pré-modernidade, são conceitos que preconizam essa ideia de tempo social, né? E portanto cada tempo desenvolve a sua cultura, cada cultura estabelece uma relação de modus vivendi de cada sujeito, de cada sociedade, de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, a importância do trabalho, por que na modernidade o trabalho se transformou numa coisa tão determinantemente importante para as pessoas? Poucas pessoas pensaram nisso, inclusive o próprio Weber, né? Weber pensou muito pouco sobre isso. Eu acho que dos clássicos da teoria social, da teoria sociológica, poucos deram atenção a esse tema. Por que o trabalho se tornou uma coisa tão importante? Uma coisa tão importante, sobretudo no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. Não é no mundo lá, o mundo moderno do século XVII, XVI, XVII, XVIII, não. É sobretudo hoje. Porque nós temos algumas revoluções que acontecem. Nós temos a revolução, uma primeira revolução que acontece com a irrupção de uma reforma dentro da igreja, da grande igreja, da igreja que falava por todas as outras igrejas, que é a Igreja Católica Romana. O domínio dela vai até o século XVI. O século XVI ela racha e aí começa então a era protestante, né? A igreja protestante, ela desenvolve uma visão de mundo bastante diferente da igreja católica romana, e a gente vê isso em termos de diferenciação semântica que se dá ao conceito de trabalho. Para a igreja católica romana, na pré-modernidade, o conceito de trabalho tinha uma função de sobrevivência, era um conceito que não trazia maiores transtornos, porque ele não tinha a função de produzir riqueza, não tinha a função de produzir a mais-valia, não tinha a função de produzir mobilidade, portanto, de desestruturar a ordem moderna, a ordem social que estava estabelecida. Portanto, nós temos uma sociedade estamental, na pré-modernidade, conservada pela visão de mundo do catolicismo romano. Está ali. A era protestante cria um transtorno nessa ordem, produz com o conceito de Beruf uma nova compreensão que se dava para o conceito de trabalho e passa, através desse conceito de trabalho, instrumentalizar a pessoa para revolucionar essa ordem social, produzindo o quê? Mobilidade dessa ordem social. Portanto, se produz mobilidade, então é porque existe
um ideal de progressão, de progresso, no fim sendo vislumbrado pelo esse indivíduo. Então, tendo o ideal de progresso que aparece no século XVIII e XIX, sobretudo no século XVIII, com o positivismo, tendo isso como mira, como vislumbre, eu passo a instrumentalizar o trabalho para produzir mobilidade no sentido de dar vida a um sonho, dar imagens concretas a um vislumbre. Então, as pessoas queriam mudar de vida, sobretudo de vida social, porque a reforma protestante, ela cria, ela rompe com o chamado, tempo escatológico, que se inicia no primeiro século e praticamente sai do cenário do século XV, e ela introduz então agora uma perspectiva de história ou de teologia história sem a presença dos componentes de um escatologismo. Portanto, uma história vista sem futuro escatológico é uma história que valoriza o presente, a vida intramundana, porque existe uma promessa de subida, de progresso, que vai produzir mobilidade no sujeito, no indivíduo, a fazer uso de um instrumento, entre aspas, considerado legítimo, para alcançar o alvo desse ideal de progresso, que é a aquisição, a subida de classe, porque nós temos agora de uma sociedade estamental, uma sociedade de classes, né? Uma sociedade estratificada. Portanto, agora a gente pode subir, a gente pode começar do nada e chegar ao topo, se quiser, né? Então, se o ideal de progresso se torna importante para esse tipo de sociedade, então o trabalho é visto como um valor. Mas eu estou falando o trabalho producente e produtivo. O trabalho que me gera uma boa, um retorno, em que eu, no final do mês, vou pensar assim, não, valeu a pena trabalhar tudo que eu fiz. Trabalhar, porque aqui está o retorno. E aí esse retorno, ele se transforma em reinvestimento para produzir um retorno cada vez maior e um excedente cada vez maior. E isso se torna, então, um movimento de progressão para o próprio ideal de progresso. E a pessoa começa a se ver, olha, eu não tenho mais limite, o céu é o limite, nessa expressão que a gente ouve falar muito hoje. Portanto, se a gente tem uma noção de tempo social ou de tempo condicionado por esse ideal de progresso, a gente tem então uma concepção de trabalho concebida em termos capitalísticos, né? E, portanto, determinado por uma racionalidade capitalística. Aí eu faço uma pergunta: qual a relação, portanto, entre o trabalho e a mobilidade social? A relação é relação de causa e efeito. Se não houver a promessa de mobilidade social, eu não tenho motivações capitalísticas para me dedicar ao trabalho. A motivação, as razões capitalísticas para me dedicar ao trabalho só passaram a existir quando a promessa de mobilidade social da sociedade do capitalismo moderno incide dentro da história com a promessa anti-escatológica. Olha, agora a vida está aqui, hein? Não existe mais esse negócio de céu. O céu não vai vir para a terra, não. Agora você pode viver o céu na sua experiência mundana. É só você trabalhar, você vai ver as coisas acontecerem. Bem, então, se de fato essa promessa de alcançar experiências celestiais na própria vivência intramundana, se isso é real, aí eu me pergunto, então o trabalho passou a exercer uma influência muito complicada, muito diferente da que exercia na pré-modernidade, porque de alguma forma passa a ter exercer um certo fascínio, né? E aí, veja bem, dentro da ética calvinista, o trabalho passou a ser visto com tanto fascínio dentro da ética calvinista que as pessoas
acordavam 5 da manhã e trabalhavam até as 9 da noite. Alguém pode fazer essa conta aí? Faz aí para nós, Marcos. Quanto, das 5 da manhã às 9 da noite, quanto tempo de trabalho dá nisso aí? Das 5 às 9. 16 horas. 17 horas. Um cara trabalhar 17 horas tem que ter um fascínio pelo trabalho. Mas o fascínio não está no trabalho pelo trabalho. É no resultado capitalístico que o trabalho produz. Isso só a modernidade capitalista produziu. Esse encanto na psicologia humana pelo próprio trabalho. Portanto, se de fato isso foi produzido, então o trabalho produziu também uma racionalidade antropológica e desenvolveu uma espécie de crença coletiva. Que crença é essa? Estou começando a ficar com a cãibраzinha aqui na perna. A finalidade da vida é progredir nela através de quê? Do trabalho. Qual é a finalidade da vida? Progredir. Como é que se progride? Através do trabalho. E as pessoas passaram a ver o trabalho como uma coisa mais importante da vida. Agora presta atenção. Eu não estou falando para quem não é religioso. É para quem é religioso também. O trabalho passou a substituir, a consumir 16, 12, 13. A maior parte, mesmo para o regime de trabalho de 8 horas, consome praticamente o dia todo. Se o cara trabalha o ritmo de 8 horas, ele trabalha a parte da manhã toda, porque ele acorda às 7 horas, começa às 7, 7 e meia, 8 horas, vai até às 12, tira umas horinhas para o almoço, dá uma cochilada depois do almoço, volta para o trabalho com um pouco de sono, trabalha até às 5, 6 horas, chega em casa cansado, dá uma jantadinha, põe uma bermudinha, vai assistir o jornal, chega à noite, dá o sono, vai dormir. E aí tá. Ele não falou oi pro filho, não deu um cheirinho no cangote da mulher, mas ele valorizou o que é mais importante. Onde estiver o teu tesouro, ali estará no seu coração. Aí você pergunta para ele, o que é a coisa mais valorosa para você? Você, minha família. Mentira. É o seu trabalho. O que é o mais valoroso na sua vida? É meu casamento? Mentira. É o seu trabalho. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que te causa fascínio? Não, o trabalho não me causa fascínio. Eu trabalho por uma questão de sobrevivência. Mentira. A ética, a esperança, o trabalho, a filosofia do trabalho tem um componente eupterápico nela. Ela projeta superação de fases, da boa para o melhor. É uma outra concepção de economia libidinal aí, de uma boa para o melhor, até você chegar no topo, cara. E aí será como diz lá o demônio, o diabão falou pro cara lá, o advogado do diabo do filme, né? Você olha, você vai chegar no topo do negócio, você vai ser o melhor de todos. E essa é a voz que o diabo, é o megafone utilizado pelo diabo para gerar essa crença mentirosa nas pessoas do indivíduo. Através do trabalho você chega no topo. Aí você fica fascinado com isso. Não com o trabalho, mas com a promessa de que com o trabalho você pode chegar ao céu. De outra forma. E aí nós criamos um dilema. O dilema sobre a relação. O que nós fazemos então com o tempo? Nós trabalhamos, nós usamos o tempo, porque o tempo agora passa a ser monetarizado. O tempo vale dinheiro. Lembra da expressão? Tempo é dinheiro? Uhum. Então o tempo é dinheiro. Então existe uma relação entre a cultura do tempo e o ideal narcisista de progresso. Mas na verdade eu faço isso mais uma pergunta através, né? Eu estou perguntando, existe uma relação entre a cultura do tempo, de como lida com o tempo, e o ideal narcisista de progresso? Toda a relação. Essa análise aqui é uma análise muito... Eu vou fazer disso aqui um artigo ainda, né? Está aqui só na estrutura, mas eu acho que ficou muito bom a estrutura, e eu acho que no final da conta aqui, no final das contas aqui, nós vamos chegar onde a gente quer. Compreender melhor essa engenharia da maldade, né? Como é que ela funciona.
Pois bem, então, se existe uma relação entre cultura do tempo e o ideal narcisista do progresso, significa que eu vou usar a maior parte do meu tempo para realizar as coisas que dizem respeito ao meu ideal de vida. Meu, não o nosso, não o dele, mas o meu ideal de vida. Como eu quero viver. O que eu quero fazer da minha vida. Portanto, eu vou instrumentalizar o tempo para estar a serviço dos meus próprios sonhos, das minhas próprias ambições. E é isso que se transformou a vida das pessoas nesse mundo marcado por esse determinismo, essa cultura do tempo, né? Do tempo que sofre esse condicionante, essa influência, esse condicionamento, né? É um tempo determinado por um ideal narcisista de progresso. Se você trabalhar muito, você vai ser recompensado. Eu conheci um cara que trabalhava, e não é mentira isso, ele trabalhava entre 18 e 20 horas por dia nos Estados Unidos. Por que você trabalha isso tudo, cara? Você é doido? Você dorme só 4 horas, 5, 6 horas por dia só? Obviamente que não dorme isso tudo, porque tem o tempo de comer, de lanchar, etc, né? Não, porque eu quero voltar para o Brasil. Sim, você quer voltar para o Brasil, e qual é a relação entre uma coisa e outra? Não, eu quero voltar com isso, com aquilo outro. Eu já tenho o meu Camaro aqui, eu quero comprar agora 2 Camaros. Você usou a mesma expressão que Jesus usou na narrativa lá, louco. Essa noite vão te pedir a vida, né, a alma. Pois é, mas ele olhava pro camarão vermelho dele lá e ficava, isso é bonito demais, né? E aí, é isso que você quer, Então, eu vou fazer uso do trabalho. A gente pode não trabalhar igual esse cara, 19, 18, 20 horas por dia, mas boa parte do que a gente faz hoje aqui é movido por boas intenções oriundas desse tempo que se dedica ao trabalho, né? Mas se a gente for avaliar, é um tempo que se dedica ao nosso projeto de vida. A gente tem um projeto de vida. Isso faz que o tempo seja usado para nos guiar nesse projeto de vida que a gente construiu e que quer se instrumentalizar do trabalho para chegar ao seu derradeiro destino, né? Que é o progresso. Em que sentido essa crença capitalista do narcisismo cultural ajudou a fomentar a noção egoísta da privatização do progresso? Em que sentido a crença do narcisismo cultural ajudou a fomentar a noção egoísta da privatização do progresso? Bem, isso fica compreensível à medida que a gente volta lá para trás e lê o escopo da chamada ética calvinista. Lá, um calvinista muito famoso, né? Benjamin Franklin, ele diz, olha, tempo é dinheiro, hein? Então, cuidado. Não seja aqueles que se dê para acordar 7, 8, 9 horas da manhã. Porque homem, era o homem que era a peça principal, não era a mulher, que acorda 9 horas da manhã, é um homem que não tem valor. É um homem sem escrúpulo. Porque ele tem que usar o seu tempo para trabalhar nos seus propósitos pessoais de vida. E um deles diz respeito ao seu próprio progresso. Enquanto o próprio progresso, então eu digo que o progresso não é coletivo. O progresso é pessoal. O progresso é privatizado, é o meu progresso. Portanto, eu faço uso de uma cultura narcisista para dizer o seguinte, já que alguém tem que progredir, esse alguém não somos nós, não são eles, mas sou eu, é eu que tenho que responder a angústia da pergunta se faço parte da fileira dos que estão esperando a eleição, a confirmação da eleição. Então, é para mim que a finalidade de todo esse movimento do tempo tem que se direcionar. Portanto, eu vivo para o trabalho. E todo o tempo que eu disponho no meu cotidiano é para alcançar essa meta. Então tá joia. Então aí nós temos uma definição clara do que significa a
psicopatologia do trabalho. Por que eu estou chamando ela de psicopatologia? Porque ela produz um tipo de alienação no seu uso privatista. Quando eu uso o tempo e o trabalho para um fim em si mesmado e me dedico afinco a isso, então eu me desconecto de tudo e de todos. Não. Eu almoço com a minha esposa todo dia, com minha filha. Eu saio, levo ela no cinema. Olha o meu Instagram que você vai ver minha família unida. Sim, mas você está desconectado. Porque tendo que se dedicar tanto tempo para o seu tempo, para o seu ideal de vida, você tem pouco tempo para amar sua filha, tem pouco tempo para amar sua esposa, tem pouco tempo para amar seus pais que te trouxeram para a vida, que você valoriza tão pouco. Você tem pouco tempo de ajudar o seu próximo. Portanto, você não tem como ser cristão. Você está convidado a se sair daqui. Aqui é o recinto da fé cristã. Você está convidado a sair fora disso aqui. Você não é uma pessoa qualificada para estar nesse recinto. Porque você só sabe olhar para você. Ame o teu próximo significa não estar alienado da necessidade dos seus próximos. Mas do jeito que você vive, com o ritmo que você vive, fazendo uso do trabalho como você faz e do tempo como você faz, me diga lá, sobra espaço para mais quem? Para mais nada e para mais ninguém. Para aí, isso é engenharia do mal. Isso é aquilo que está dito lá no Evangelho. Vai aumentar a iniquidade. Que iniquidade? Todos vão passar a viver para si mesmos. O amor se esfriaria de quase todos. Bem, os prenúncios da escatologia cristã ou do apocalipse cristão está acontecendo. Não sei se a gente está conseguindo enxergar, mas está acontecendo. Uma sociedade incuravelmente doente está sendo estruturada, só que nós não estamos conseguindo enxergar isso. E olha bem olha as variáveis que estão adoecendo a consciência coletiva e, portanto, de forma subjetiva e objetivamente a sociedade. Você diz incurável, eu estou entendendo que ela se torna incurável na medida em que ela confunde bem e mal, doença e saúde, e não quer ser curada. Quando falta discernimento. Capacidade de enxergar o bem e o mal e falar assim, olha, o mal eu entendi, o bem eu entendi, eu quero seguir para essa direção. Nós estamos perdendo essa capacidade. Eu estou doente, preciso ser Talvez curado. seja esse o sentido da morte do ético do Bauman, que eu fiz uma crítica dupla ali, né? Um bom e um ruim ao mesmo tempo. O fato é que o trabalho é uma coisa tão nobre e a gente não pensa no tempo. O que a gente faz com o nosso tempo no cotidiano? Mas nós estamos jogando o tempo fora. Aí vem o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo. Recuperando um kairos, um tempo de oportunidade. A gente desperdiça o tempo todo. Nos evangelhos, pode falar. Você já tocou nesse ponto uma vez, não é? Jesus está se movendo o tempo todo. Ele está andando o tempo todo. Atrás de quê? Atrás de necessidades humanas para atender. Está usando o tempo para fazer o bem, para a bondade. E nós usamos o tempo para o nosso bem. Exato. Quando a gente usa o tempo para o nosso bem, isso é um uso para o mal do tempo. Se ele fez isso e ele é o nosso modelo, nós não podemos fazer outra coisa e dizer que nós somos discípulos dele. Mas veja bem que a gente caminha com agenda, né, cara? Pois é. Diz o Bauman, não é? Uhum. Nós temos uma agenda e nós temos que cumprir essa agenda cotidiana. Então, quando vem um telefonema extraordinário e diz, preciso de você. Cara, eu tô com a agenda cheia. Não dá. Você me desculpa, mas não tem jeito. Uhum. Você não relativiza a agenda a partir da necessidade do outro. O bom samaritano. Uhum. Você fala assim, na minha agenda hoje está lotada, não cabe mais nada nela. Você relativiza a necessidade do outro por causa da agenda. O oposto. Veja bem se isso é não uma engenharia do mal. Se isso é ou não uma engenharia do mal.
Sim, tem que ser uma engenharia do mal, por quê? Porque o uso dessas duas variáveis com sentido como está produzindo a doença que nós chamamos de alienação afetiva. Eu estou deixando... Afeto é uma construção social. Não adianta falar, eu amo minha filha, quanto tempo você passa conversando com ela? Curtindo a vida com ela, não tem isso, tem de falar que eu amo meu pai, amo. Você visita seu pai quanto tempo? Você fica com ele quanto tempo? Do tempo que você visita, quanto tempo você conversa? Então, essa é a grande doença, alienação afetiva. Qual é a grande doença da sociedade do fim? Alienação afetiva. E a alienação afetiva é o coração que pulsa o sangue dessa engenharia da maldade. E aí nós temos então uma sociedade incuravelmente irredimível. Porque o outro se tornou invisível. Implacavelmente invisível. Bem, eu vou parar por aqui porque acho que o que a gente queria chegar é mostrar com contornos mais definidos essa engenharia do mal, porque no próximo podcast nós vamos falar sobre a bondade. E quando a gente for falar da bondade na perspectiva da fé cristã, nós temos que ter na mente o perfil arquitetônico ou o perfil moral dessa sociedade do mal, dessa sociedade da maldade, né? Então eu vou me conter, eu vou parar por aqui e digo que ainda existe algo aqui dentro do que eu escrevi que eu vou voltar a esse tema e espero que a gente possa contribuir, porque eu tenho que chegar na litofobia, né? Eu não cheguei lá ainda. Então precisar chegar na litofobia, mas vamos deixar isso para mais tempo. Eu estou achando, nós já estamos com 19 minutos de excesso aqui do tempo que a gente estabeleceu. Então eu quero passar a palavra para o professor Cláudio, se ele quiser fazer considerações finais, e depois o nosso moderador pode terminar o nosso podcast hoje, né? Estou satisfeito, acho que não há o que acrescentar, não, acho que foi uma abordagem muito boa. 1h20 de tempo bem aproveitado. Por que bem aproveitado? Porque se a gente remindo o tempo, recuperando um tempo, porque se a gente não faz um diagnóstico da doença, como é que a gente vai produzir um estrago terapêutico? Como é a nossa proposta? Essa é a ideia, né? A gente quer fazer um diagnóstico para chegar com o evangelho e falar, tá aqui a cura, para quem quiser. A cura é para quem quer. Eu espero que isso atinja a sua consciência, a nossa consciência, e espero que você continue querendo ouvir. Espero que isso desperte em quem nos assiste, quem nos ouve, uma fome de vida, uma fome de saúde, que é o que o evangelho tem a oferecer. No próximo episódio, então, como o professor Anderson anunciou, nós continuaremos tratando do tema da conversão, né, dando um destaque para o tema da bondade, depois de ter falado sobre uma sociedade determinada por uma engenharia da maldade. Eu, particularmente, estou curioso para ouvir, com vontade de ouvir um pouco mais, e espero que isso aconteça também do lado de lá, né, do seu lado aí. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio.